com a paz do Senhor, amém? Convidá-los a estar de pé. Nós vamos dar início para o nosso culto, louvando o nome de Jesus, adorando a Ele, agradecidos por mais esta noite, esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que já chegaram, alguns que ainda vão chegar daqui a pouco. Vamos começando o nosso culto neste encerramento do 3º Congresso de Missões. Nesta noite, vamos estar de pé. O presbítero missionário irmão Alessandro vai fazer uma leitura. Graças a Deus, irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 6 da palavra do Senhor.
Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás todo este tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber tempos ou estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Vamos orar. Por gentileza, solte a Bíblia e segure na mão da pessoa que está bem próximo de você. Eu acredito que a mesma unção que estava sobre o culto missionário da missão pela manhã, estava ali aquela unção tremenda do Espírito Santo, tem capacitado muitos crentes pela manhã a sentir vontade de fazer a obra do Senhor. É o mesmo Espírito que está aqui esta noite, aleluia, para encher nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar. Você que tem uma necessidade, clame ao Pai, Ele vai responder nosso clamor. Pai querido, Pai amado que está no céu, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a Tua igreja está aqui, Senhor, mais uma vez, crendo nas Tuas promessas, crendo na Tua palavra, que é infalível, ela não falha. Aleluia, nós estamos aqui crendo, Senhor, que Tu tens grandes coisas a fazer nesta noite, Senhor. Nós acreditamos que um culto como este, lindo, maravilhoso, o Senhor quer restaurar, Pai. Tu quer fazer muitas coisas. Portanto, nós estamos aqui orando, porque a chave da nossa vitória é a oração, Senhor. Por isso a nossa alma te clama, te glorifica, te exalta, porque nós sabemos, Senhor, que tudo está sendo entregue nas Tuas mãos, Senhor. Gostaríamos nós, ó Pai, que nesse encerramento desse congresso, pessoas fossem impactadas pelo Teu Espírito Santo, pessoas viessem a falar em novas línguas, aleluia, pessoas viessem a ser batizadas com o Espírito Santo, que haja salvação de almas nesta noite, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, nos corações, temor do Senhor. Ó Deus, estamos orando pelo coral de 4 vozes, Senhor. Aqui estão esse exército, ó Pai, nesse momento se colocando na Tua presença, diante de Ti. Aleluia, põe sobre eles a Tua unção, a Tua graça, Senhor. Porque sem a Tua unção, Senhor, nada adiantaria cantar bonito, Senhor. Mas a Tua palavra diz que a unção faz a diferença, Senhor. Que este coral venha fazer a diferença, meu Pai, com a unção, com o poder, com a virtude do Espírito Santo. Então capacita, Senhor, e trabalha nesse culto. Faça a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Jesus,
e o versículo 7 em diante. Aleluia. Ali o povo estava sendo convocado a contribuir para os irmãos lá da Judéia, as pessoas mais pobres. Eu creio que os irmãos que estavam ali fazendo a obra de Deus. Então a igreja de Coríntios, a cidade de Corinto, estava sendo estava pedindo, o apóstolo estava pedindo para eles contribuírem, então, para os irmãos da Judéia. 2 Coríntios 8 e o versículo 7 diz o seguinte: portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra, na ciência e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Versículo 10: e nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes a não só praticar, mas também querer, agora porém completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Amém? Irmãos, nós vemos aqui, primeiramente, o apóstolo Paulo estava elogiando a igreja de Corinto. Ele diz: assim como em tudo sois abundantes. Então o apóstolo Paulo via ali um dom especial na igreja de Corinto. Diz: vocês são abundantes na fé, vocês são abundantes na palavra, na ciência e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, para com o apóstolo, ele dizia. Assim também abundeis nesta graça, uma graça de contribuir, era o que ele estava falando sobre a coleta, né? Então, assim vocês também abundem nesta graça. Ali no versículo 10, no versículo 11 diz: agora porém completai o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então o povo, quando era convocado, eles já sentiam no coração aquela vontade de ajudar, aquela vontade de ajudar a missão, de sustentar os apóstolos, de sustentar a igreja, né? Aqueles que iam pregar, né? E a igreja de Corinto tinha essa prontidão no coração. Só que aqui, lá ele diz: agora, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Então agora chegou a hora de vocês demonstrarem o vosso amor para com os irmãos, o vosso amor para com os missionários. Então agora esse é o momento de vocês mostrarem. Aleluia. Então eu vejo, irmãos, essa noite, esse momento é o momento da igreja também demonstrar o amor, demonstrar a prontidão de todos em ajudar a obra missionária. Como o pastor já disse, nós temos o carnê de missão, tem ali atrás, depois eu estar ali também. Se alguém sentir o desejo do coração de contribuir, o irmão Ilair já está aqui com o carnezinho, vai passar também, ou vai estar aqui do lado na hora de manter Cristo. Passa, faz isso, irmão. Então, se alguém tem o desejo de contribuir, como disse o pastor, R$5 não vai fazer falta. Eu vejo assim, irmãos, os irmãos tanto já ajudaram essa igreja, essas reformas, né, tudo se concretizou, tudo foi pago. Eu creio que, eu já falei uma vez aqui, ninguém pode se queixar que faltou alguma coisa. Alguns contribuíram com um pouquinho, outros contribuíram mais com sacrifício, mas Deus supriu as necessidades de cada um. Para ninguém faltou nada. Aleluia. E Deus vai continuar abençoando a tua vida. Quando você demonstrar essa prontidão, quando você contribuir com alegria, como diz a palavra de Deus, faça tudo com alegria. Quando você contribuir com alegria, Deus vai recompensar, Deus vai te ajudar. Então nessa noite, você que está aqui, talvez você já tenha contribuído de manhã, uma oferta lá para os irmãos do Haiti, talvez ontem você já tenha contribuído, mas hoje novamente nós fizemos esse apelo: faça a tua parte. Deus está pronto para te abençoar, Deus está pronto para te recompensar o teu esforço. Aleluia. E vou repetir esse versículo: agora porém completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Então chegou a hora de você fazer a tua parte. Aleluia. Porque não adianta nós simplesmente abundarmos, como diz aqui no início aqui, ó, ser abundantes na fé, na palavra, na ciência, na diligência, em vosso amor. Então temos que abundar também nessa área. Aleluia. Faça a tua parte nessa noite. Pega a tua oferta na tua mão. Você que trouxe o dízimo, talvez você esteja fazendo um voto.
Pega na tua mão, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Aí depois os irmãos vão trazer aqui na frente, o Moene vai junto com os irmãos, vai segurar a bandeira aqui, você vai trazer a tua oferta aqui. Aleluia. Mas pega a tua oferta na tua mão e eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por ti, o Senhor certamente vai abrir portas para ti, o Senhor vai te dar vitória no teu lar, na tua família, o Senhor vai dar saúde para ti, aquilo que você está precisando, aleluia, porque as promessas de Deus são muitas para o povo de Deus, né? Aleluia. Então vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós já chegamos agora na tua presença, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor Deus, porque tu tens cuidado da tua igreja, tu tens suprido as necessidades do teu povo, Pai. Agora também, Senhor Deus, colocamos os teus servos, as tuas servas, Senhor Deus, que vão ofertar nesse momento, Senhor Deus, vão ofertar para a missão, Senhor Deus. Aleluia, muitos têm tomado o propósito de contribuir com o Carmelo também, Senhor Deus. Pedimos que estendas a tua mão sobre o teu povo, Pai. Tu abra a janela dos céus, Senhor Deus, tu venhas repreender o devorador, Pai, da vida, da casa, do lar dos teus servos, Deus. Abençoa, Senhor Deus, multiplica, Pai, os bens materiais do teu povo, Senhor Deus, assim como também dá vitória no lar, Senhor Deus, onde haja intrigas, Senhor Deus, haja paz, onde, Senhor Deus, tem problemas de pessoas enfermas, Senhor Deus, cura, entra com a providência, Senhor Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, oh Pai, e também em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo, Pai, agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Exaltado tu és, Senhor, glórias a ti, Jesus. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, ó Pai. Já chegou o tempo, não há como esperar.
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Vamos orar. Chamar o pregador para orar por ele, é uma honra. Deus possa te usar grandemente. Aleluia. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, Senhor, enche o Teu Filho com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, Senhor, e que a palavra que vai ser proferida nessa noite possa alcançar os corações e possa, Senhor, fazer morada a semente no meu coração, no coração de cada um que está aqui, Pai. Nos abençoa, nos faz felizes, Senhor, com a Tua palavra nessa noite. Eu te oro, Senhor, e te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero nessa noite vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quero agradecer pela grande oportunidade que o Senhor me concede neste final de semana de estar aqui com esta igreja, ter a alegria de conhecer esta igreja, este povo maravilhoso, esta igreja linda, abençoada. Me sinto agraciado por Deus e devo isso a Deus e a pessoa do pastor presidente desta igreja, que é o pastor Paulo Freitas. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pastor Paulo, pelo convite e a hospitalidade, a forma hospitaleira, carinhosa com que fomos recebidos. Obrigado, irmã pastora Maria Tereza, Deus lhe abençoe ricamente. O Samuelzinho que está por aí. Nós estamos muito gratos a Deus e minha família. Nos sentimos honrados pelo convite. E estou impactado, estou maravilhado. Estou levando lindas recordações, com certeza nunca vão sair do nosso coração. Esses 2 dias que estamos aqui e tudo que vi e ouvi aqui, a minha alma está transbordante. Todas as apresentações, os trabalhos, não é? Envolvendo este 3º Congresso de Missões, aqui, tudo tão lindo, bem organizado, eu estou maravilhado. Parabéns, pastor. Parabéns ao senhor, à diretoria, ao Departamento de Missões, parabéns aos obreiros, parabéns à igreja, um lindo coral que estreia hoje, não é? Parabéns, maravilha, graças a Deus. Ontem assistimos aí a apresentação do Exército, a juventude que cantou, adolescente, não é? E essa banda maravilhosa, e fico ouvindo e vendo vocês cantarem, e logo tem vontade de levar vocês a Rio Grande. Quem sabe, não? Amém? Deus abençoe os músicos, todos os queridos irmãos, e também ao irmão do som que cuida ali, que não é, faz o melhor aí para a glória de Deus. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. A igreja do Senhor, verdadeiramente aqui em Getúlio Vargas, está de parabéns. Está de parabéns, não é? Pela fase que está vivendo, não é? É uma fase muito especial que vocês estão vivendo. Vocês foram presenteados aqui com uma liderança, não é? Uma liderança que Deus colocou aqui, por isso tem prosperado. Deus tem abençoado, vocês têm cooperado, contribuído, não é? Eu ficava ouvindo ali o irmão que trouxe a palavra sobre contribuição, e é isso aí, tudo que acontece é por causa da cooperação de cada um de vocês. Aleluia. Abra a Bíblia, por gentileza. Vamos abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Enquanto você abre no capítulo de número 11 do livro de Eclesiastes, também mais uma vez eu quero aqui transmitir a saudação e o abraço forte do nosso pastor presidente, pastor Adinares Moreira Lemos, que está ali em Pelotas, se recuperando de uma cirurgia, mas está forte, feliz, alegre. Ontem falamos com ele por telefone
está muito feliz. Deus abençoe, não é? Receba o abraço do pastor Alinares, nosso pastor presidente de Arroio Grande e Erval. Também nesta oportunidade tive uma surpresa feliz, porque aqui nos reencontramos com uma irmã, uma Genoveva está aí. Ali está a nossa irmã e as suas filhas, que foram por um tempo ovelha, não é nossa, ali onde trabalhamos na cidade Picada Café, quando trabalhamos ali, acompanhou, né, o Genoveva, um pouco da história da Assembleia de Deus de Picada Café. Nós entramos ali e a igreja começando, dando os primeiros passinhos, não é? Com muitas limitações, não tinha nem terreninho naquela cidade, um pequeno número de irmãos se reunindo em um galpão muito simples, mas Deus nos abençoou naquele lugar ali, nos fez prosperar naquela região. E quando saímos dali, já entregamos com a casa pastoral, com o templo que é sede, é um campo autônomo hoje, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, irmã Genoveva, suas filhas. Graças a Deus. Diz assim, vamos ler o que está no capítulo 11, versículo 1 a seguir, até o versículo de número 6 de Eclesiastes. Diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Pode se assentar, meus amados e queridos irmãos. Essa noite, no encerramento deste evento, eu quero trazer uma palavra, compartilhar com os irmãos, segundo o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Sei que tudo que está acontecendo aqui é algo especial, muito especial. Esta manhã missionária que aconteceu hoje, não é? Essa participação daquele irmão, ou daqueles irmãos do Haiti, e ali podemos presenciar um comprometimento da igreja com o projeto missionário. Aqui está realmente o segredo, não é? Do sucesso no campo missionário. É sair da teoria para a prática, para a ação. Então nós ficamos maravilhados com tudo que ouvimos aqui nesta manhã missionária. E Deus colocou, meus queridos irmãos, no meu coração uma palavra. Eu quero compartilhar. Ainda existe um texto no livro do profeta Isaías. Se você puder ainda abrir a Bíblia comigo, no capítulo de número 32, um versículo que eu quero ler. Versículo 20, Isaías capítulo 32, versículo de número 20, onde esta palavra está em harmonia com o texto que nós acabamos de ler. E aqui, Isaías capítulo 32, versículo de número 20, nos diz a palavra: bem-aventurado vós, os que semeais sobre todas as águas, e que deixais livres os pés do boi e do jumento. Aqui, meus irmãos, bem-aventurado, feliz, duplamente feliz, vós,
aqui está a pluralidade. Vós todos os que semeais sobre as águas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a semeadura nesta noite. O cristão como um semeador. Águas na Bíblia está falando de multidões, está falando de povos, está falando de nações. Bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas. Quando nós olhamos, aí eu convido, se você puder me acompanhar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, nós já fizemos menção ontem neste versículo. Na primeira parte, mas na sequência tem uma revelação extraordinária. Ontem mesmo eu vi aqui, ou pela manhã pela manhã, eu vi aqui o irmão dando a sua palavra, hoje pela manhã, e testemunhando, e aceitando o desafio, e dizendo que a partir de hoje será um cooperador com a obra de Deus, porque teve um entendimento, uma revelação, uma compreensão da amplitude do projeto missionário. Não sei se esse irmão está aqui nesta noite ainda, ou não está, mas ele fez esta declaração. Observe capítulo 1, versículo 8 de Atos. Diz assim: Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Outra vez a pluralidade. E ser-me-eis testemunha. E aqui está um segredo, que diz assim, testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Repito, testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, muitos, por falta de uma compreensão correta, interpretação correta deste versículo, não estão compreendendo, entendendo e se envolvendo com o trabalho missionário. E alguns até estão usando este versículo de forma errada para justificar a sua falta de ação no trabalho missionário, porque argumentam o seguinte: primeiro nós temos que ganhar a nossa cidade. Mas a Bíblia nunca disse isso. Se você observar, tem três expressões aqui que traz uma interpretação correta. Tanto, primeiro, como, segundo, e até. Isso aqui, meus irmãos, está falando de algo simultâneo. Está falando de algo que deve acontecer ao mesmo tempo. Não está primeiro, não está segundo e não está terceiro lugar. Apenas está indicando um ponto de partida, que deveriam então eles, os discípulos, partir de Jerusalém, mas deveriam de, ao mesmo tempo que se pregasse, se anunciasse, se testemunhasse em Jerusalém, da mesma forma deveriam de atingir Judeia, deveriam atingir Samaria e deveriam ir até os confins da terra. Dá para dar glória a Deus, meu irmão? Isso aqui fala de algo simultâneo, ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é muito amplo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então nós entendemos, meus irmãos, que quando Deus olha para o mundo, Ele não vê apenas um indivíduo, Ele não vê apenas uma raça, Ele não vê apenas uma nação, mas Ele vê no todo este mundo. Não importa a raça, tribo, a língua, a cor, a nacionalidade, todos precisando de salvação. E aqui entra o mistério de Deus com a chamada específica, ou seja, chamada específica é a chamada que Deus tem com alguns
alguns indivíduos, não é com todos, mas é com alguns indivíduos dentro da igreja, como nós falamos ontem, que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, e relaciona ali, e a Bíblia diz que eles orando e jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado ou designado. Ou seja, Deus sempre teve na igreja pessoas com chamada específica para ir aos campos missionários. Dá para dar glória a Deus? Existe na igreja, sempre houve, fez sempre parte do projeto de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, dentre aqueles que Deus chama de forma coletiva para a salvação, Deus também chama de forma individual e pessoal algumas pessoas para irem além fronteira, para ir a outros povos. E eu tenho certeza que Deus aqui nesta igreja em Getúlio Vargas tem pessoas, tem homens, tem mulheres e tem moços e moças, por que não dizer adolescentes, com chamada para ir além fronteira. Quem crê, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então aqui Atos 1 e 8 está falando de algo simultâneo no mesmo tempo, da mesma maneira que aqui precisa ser pregado o Evangelho, mas ali precisa, mais adiante precisa, aonde Deus vos der condições, aonde Deus vos der oportunidade, aonde Deus vos abrir porta, preguem a palavra, enviem obreiros, amplie a vossa tenda, aleluia, porque aonde Deus vos levar, Deus vos fará prosperar. Voltando aqui, meus amados irmãos, ao texto de Eclesiastes, capítulo 11, quando eu olho para esta palavra, eu quero que você, quem sabe, fique com a Bíblia aberta, quem quiser e puder, porque até, quem sabe, se tiver uma canetinha para observar e até marcar e sublinhar, porque me chama a atenção algumas expressões que estão aqui. Primeiro, a Bíblia aqui diz, a primeira expressão que está, a primeira palavra que está no texto diz assim: lança. Eu quero meditar um pouquinho, quero chamar a tua atenção um pouquinho sobre esta palavra lançar. A palavra lança está no imperativo presente e contínuo, e aqui existe uma revelação. A palavra lançar fala de ação, fala de atitude, está falando de um exercício, de um trabalho ou de um ministério. Lançar significa arremessar com força, buscando atingir o maior alcance possível. Você está entendendo nesta oportunidade? Aleluia! Lançar significa arremessar com força, buscando atingir o maior alcance possível. Pois é isto que Deus está fazendo aqui neste lugar. Está vos desafiando a lançar pão sobre as águas. Está vos desafiando a lançar a semente. Aleluia! Será que tem semeador aqui nesta noite? Onde está o semeador? Levanta a tua mão nesta noite. Você é o semeador da palavra. Deus tem confiado em tuas mãos a semente, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, se não estou equivocado, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando Jesus relatou a parábola do semeador, a Bíblia diz, Jesus falando que um semeador saiu semear a sua semente. Enquanto o semeador semeava a sua semente, diz a Bíblia que 4 tipos de solo receberam aquela semente. 3 tipos não produziam, mas um tipo de solo, o solo bom, a terra boa, ela recebeu e a semente germinou, frutificou, se multiplicou. Amém? Jesus disse que
semeador semeava. Quando ele ia pelo caminho, ele semeou e caiu algumas partes à beira do caminho. Aleluia. Diz a Bíblia que vieram as aves do céu e comeram, não deu resultado, não deu fruto. Outra parte caiu entre os pedregais, até que nasceu, mas como não tinha terra, ela não pôde criar raiz, e ela também morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, e a Bíblia diz que cresceram os espinhos, sufocaram, e ela não pôde frutificar. Mas uma parte da semente que o semeador semeou caiu em boa terra, e nesta boa terra ela germinou, se enraizou, nasceu, cresceu e frutificou. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos, não está este direito em nós, concedido por Deus, de escolher o lugar que é para pregar. A Bíblia diz que é para semear sobre todas as águas, sobre todos os povos. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o Evangelho é pregado, existem dois propósitos. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, que a palavra é pregada, tem dois objetivos. Primeiro propósito, quando o Evangelho é pregado, Deus está abrindo a porta da graça, Deus está abrindo a oportunidade da salvação para os homens, e aqueles que crêem e forem batizados serão salvos, aproveitaram a oportunidade que Deus deu. Mas também, em segundo lugar, a Bíblia diz que aqueles que não crêem serão condenados. Então, em segundo lugar, quando o Evangelho é pregado, o segundo propósito é para juízo. Mas Jesus também disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, mas a condenação é esta, que os homens amam mais as trevas do que a luz. Todos nós queremos, e Deus também quer, que todos se salvem. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, se convertam, recebam a palavra, sejam perdoados, sejam salvos. Mas infelizmente também a Bíblia diz que nem todos dão crédito ao Evangelho, mas todos aqueles que dão crédito, a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Lançar significa arremessar. Para isso eu te convido, abra a tua Bíblia, segundo livro de Pedro, capítulo de número 1. Se você puder abrir a Bíblia, segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1. Nós temos aqui uma palavra maravilhosa que está em harmonia com este texto. Diz aqui, segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 5. Observe a revelação que está neste texto. Pedro dizendo: e vós, está falando com a pluralidade, com todos, vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Sabe o que significa diligência? Diligência significa cuidado, diligência significa atenção redobrada. No que? Diz: coloque toda a diligência e acrescentai à vossa fé a virtude. Meus queridos, apenas a fé emotiva não vale, apenas a fé sem atitude não vale. Diz assim: acrescentem à vossa fé a virtude. Virtude significa disposição prática para o exercício do que é certo. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, que significa o conhecimento, e a ciência a perseverança, e a perseverança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Observe o versículo 8: porque se em vós houver e abundar, não somente existir de forma limitada, como está vendo na vida de algumas pessoas, mas houver de forma abundante estas coisas que foram mencionadas, não vos
deixarão ociosos e nem estéreis ou infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que aquele em quem não há estas coisas, observe, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, observe, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus pela palavra? Aleluia. Ou seja, Pedro estava preocupado com a falta de ação no projeto de Deus na vida das pessoas. E Pedro está dizendo: olha, acrescentem, a fé precisa se materializar, porque se isto não acontecer, vocês são estéreis, são infrutíferos, vocês precisam fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição. E se vocês fizerem isto, se vocês colocarem isto em prática, vocês jamais vão tropeçar. Quanta gente hoje que está tropeçando, está caindo, está vivendo na sua fé de forma desequilibrada. Sabe por quê? Porque não está prestando atenção para a palavra de Deus. Mas Pedro disse: se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão estéreis, mas também vos concederão ampla entrada ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos materializar, agir, produzir e frutificar no reino de Deus. Aleluia! Quando eu olho aqui para o livro de Salmos, no capítulo de número 126, se você puder abrir a palavra, Salmo de número 126, é um texto muito conhecido, mas também tem uma revelação. No versículo de número 5, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que eu encontro nessa palavra aqui, nesses versículos do livro de Salmo? 3 coisas importantes que o cristão precisa ter. Primeiro, o cristão precisa ter uma vida ativa. A Bíblia diz: aquele que anda andando, fala de uma ação constante e permanente. Tem muita gente hoje, meus irmãos, que está parado. Até andaram por um tempo, mas não andam mais. Pregaram e não pregam mais. Testemunharam, não testemunham mais. Falaram de Jesus, não falam mais. Alguns até disseram: eu estou parado, eu parei um pouco. Busca colocar a sua justificativa. Meus queridos irmãos, nós não podemos parar. A Bíblia diz que é para nós levantar e andar, porque aqui não é o nosso descanso. Aleluia. O cristão precisa ter uma vida ativa. Segundo, aqui nesse texto está falando de uma missão importante e urgente, que é levar a preciosa semente. Isso é para toda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui não é apenas para o pastor, para o ministério, para o departamento de missões e evangelismo, mas é para toda a igreja, pequenos e grandes, se envolver no projeto de Deus, levando a preciosa semente. Em terceiro lugar, a terceira coisa que nós devemos de ter nesta revelação é, aleluia, a preciosidade da palavra de Deus na nossa vida. Meus amados, todos quanto receberam a palavra, assim como receberam, ele tem que repartir, ele tem que compartilhar
compartilhar, ele tem que falar. Deus confiou a você estes tesouros maravilhosos, estas riquezas eternas. Nós não podemos ficar egoístas, temos que abrir a nossa boca e falar. Abre a tua boca, porque Deus vai colocar a palavra na tua boca para você falar. Tem gente que gasta tanto tempo falando bobagem, irmão, por que não dizer até falando besteira, até brincadeiras indecentes na boca dos cristãos. Quantas vezes Deus coloca alguém na nossa frente, meus irmãos, às vezes no dia a dia, nas conversas, nos encontros, e as pessoas manifestam as suas tristezas, as suas aflições, as suas dificuldades, os seus problemas, e nós não dizemos uma palavra para esta pessoa. Encaramos aquilo como um encontro casual, falamos e lamentamos até junto com a pessoa, mas não apontamos Jesus para a pessoa, não damos uma palavra de Deus para a pessoa. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade que Deus coloca diante de você. Fale da palavra, porque a palavra é poderosa, diz a Bíblia. Quando nós falamos a palavra, ela penetra a divisão da alma e do espírito. As juntas e medulas, diz a Bíblia, revela as intenções do coração do homem. A palavra, quando ela é falada, o Espírito Santo toma e começa a falar com aquela pessoa, começa a produzir uma mudança na vida daquela pessoa. Aleluia. Vamos na sequência, meus amados irmãos, voltando ao texto de livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, onde nós estamos meditando. Segunda coisa que nós encontramos, outro princípio que nós encontramos aqui, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, é o princípio da obediência incondicional. Aleluia. Meus irmãos, Deus não está aqui nesta noite apenas desafiando alguém que queira. Isso aqui requer uma obediência incondicional. A tarefa requer urgência. Eu falei ontem aqui que a primeira razão da igreja existir é para adorar a Deus. A segunda razão da igreja existir é pregar o evangelho na terra. Se não fosse isso, Jesus já tinha levado a igreja. Por que nos salvar e deixar aqui? É porque através de nós o Senhor precisa chegar a mais alguém. Você lembra a primeira vez que você ouviu a palavra? Você lembra quem foi que trouxe a palavra para você? Por isso você está aqui nesta noite, porque um dia chegou alguém e falou a palavra para você, e por isso você está aqui. E Deus quer que você agora leve adiante a palavra, compartilhe com alguém. Jesus disse: ide e fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que vos estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Segundo princípio, o princípio da obediência incondicional. Terceiro princípio, o princípio do despreendimento. Como eu já tenho falado, nos desprender sempre, escute aqui, sempre, preste atenção, sempre vai ter alguma coisa tentando nos atrapalhar, tentando nos enredar, tentando nos envolver para nós sair do propósito maior. Sempre vai ter neste mundo, enquanto nós viver aqui, sempre surgindo um atrapalho, surgindo uma dificuldade, surgindo um desafio, surgindo alguma coisa para nos desviar do foco, nos desviar do propósito, nos desviar da chamada. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos desprender destas coisas, deixando Paulo dizia: uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não deixe que as coisas desta vida, coisas passageiras, coisas ilusórias, coisas sem valor,
tomem o lugar de Deus, das coisas de Deus na tua vida. Quanta gente que está dando mais importância para a sua estética, para a sua aparência, para o seu lazer, para os seus prazeres, do que para a obra de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a obra de Deus. Tem dinheiro para gastar em Coca-Cola e churrasco e festas e viagens e não sei o que mais, mas não pode contribuir com a obra missionária. Quantas vezes estamos com a mesa farta, as coisas indo até para o lixo, e do outro lado, como vimos nesta manhã, tem alguém morrendo porque não tem um pedaço de pão seco para colocar na boca. Vai chegar o dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós vamos prestar conta daquela oportunidade, do privilégio que Deus nos deu. Deus nos tem enriquecido, nos abençoado, temos de tudo, não falta nada, temos em abundância e podemos sim fazer muito mais do que já temos feito. Podemos sim fazer muito mais ainda, se cada um fazer a sua parte. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Ao terceiro princípio que eu quero falar aqui, a palavra lançar significa a participação mútua. Diz assim: lance o teu pão. Olha aqui, a palavra quando diz lança o teu pão, está falando que todos têm que fazer a sua parte. Lance o teu pão, cada um tem um pão para oferecer, por menor que seja, tem um pedaço para oferecer. A Bíblia diz: reparta o teu pão. Eu não posso repartir o pão do vizinho, eu não posso repartir o pão do amigo. O dele é o dele, o meu é o meu, mas cada um tem que repartir o seu pão. Tem muitas revelações nessa palavra pão, mas pão pode ser também no sentido de cooperação financeira. Pode ser um pouquinho daquilo que foi conquistado com o suor do seu trabalho. O salário significa um pão que nós ganhamos, mas deste lucro, deste salário, daquilo que Deus te deu, reparta, tira um pouco, tira um pouquinho e reparte. Aleluia! A Bíblia diz: reparte com 7 e até com 8. Creia na providência divina. Deus nunca vai deixar faltar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer na obra de Deus, Deus vai te retribuir. Haverá recompensa na eternidade, mas também haverá recompensa aqui. Reparte o teu pão. Aleluia. O princípio da participação mútua. Todos têm que se envolver. Quarto princípio, o princípio da doação do essencial. Pão significa alimento básico, e aqui entra duas coisas. Nós devemos de levar o pão no sentido espiritual da palavra, que é a palavra de Deus que é pregada. Nós devemos de repartir no sentido de contribuição financeira, mas às vezes nós precisamos também no sentido literal, repartir com alguém que está precisando. Está falando da ação social da igreja. E quem pensar que fazer obra missionária é não se envolver com esta parte, está equivocado. Porque é impossível, em determinado lugar que nós chegamos, nós não repartir aquilo que Deus nos deu para alimentar as pessoas pobres e carentes que precisam. Eu vou contar rapidinho um testemunho. Eu estava trabalhando na cidade de Minas, no Uruguai. Eu estava ganhando uma família para Jesus. E eu ganhava, meu salário era pouquinho, meu irmão. Era só um milagre de Deus. Estava eu e minha esposa. Aquele nasceu lá no Uruguai. E um dia eu fui visitar esta família. Eu tinha vindo na fronteira, recebi o meu salário, feito minhas comprinhas, minhas provisões, levado para o mês. E eu cheguei no outro dia, eu fui visitar uma família ali em Minas. E quando eu cheguei lá naquela casa, aquela família estava sem nada, sem recurso.
crianças pequenas sem o alimento. E o irmão manifestou, estava desempregado e não tinha alimento. Naquele momento, Deus falou comigo que eu voltasse na minha casa, pegasse a metade da compra que eu tinha feito e levasse e entregasse para eles. Eu pedi licença para ele e disse: irmão, espere um pouquinho que eu já volto aí. Eu fui em casa e disse para minha esposa: tira algumas coisas aí das compras que nós fizemos e eu vou levar ali para o irmão Washington. Aleluia. Pela fé, meus irmãos, pela fé. E ela perguntou: e como é que vai ser? Deus proverá. Deus proverá. Eu levei para ele, entreguei para ele, confiando na provisão divina. Aleluia. Naquela mesma semana, pastor Paulo, Deus falou com o irmão na cidade de Canela. Não me conhecia, apenas tinha ouvido falar no meu nome. Havia um irmão lá da cidade de Guaíba, estava visitando ele lá em Canela. E esse irmão, ele me conhecia, era bem meu amigo, esse irmão ali de Guaíba. E ele disse, falou a meu respeito. E aquele irmão que tinha um mercado lá em Canela foi tocado por Deus. E ele disse: irmão, Deus moveu meu coração com respeito a esse missionário, eu não conheço, mas Deus me mandou contribuir com ele. Você não leva um rancho para ele? E o irmão disse: eu levo, não tem problema. Na mesma semana chegou o irmão na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, não foi mais coisa porque não tinha espaço no carro, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Descarregou lá na minha casa, irmão, para vários meses, alimentação, coisas que, aleluia, eu fiquei impactado. É isso que Deus faz. O nosso Deus é o Deus da recompensa. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Reparta o teu pão, porque Deus é fiel para fazer multiplicar a tua semente. Uma semente que você planta nunca fica na mesma semente. Se você planta um grão, ele se multiplica. Se você plantar dois, se multiplica. Aqui existe o princípio da colheita. A Bíblia diz: quanto maior for a tua semeadura, maior será a tua colheita. Aquele que pouco semeia, pouco colhe, mas o que muito semeia, muito também ele se fará, diz a palavra do Senhor. Outro princípio que eu encontro aqui, o princípio da visão. A Bíblia diz, nós lemos Isaías 32, versículo 20: bem-aventurado vós que semeais sobre muitas águas. O princípio da visão. Ninguém vai fazer a obra de Deus se não tiver visão de Deus. Tem que olhar pela ótica de Deus as coisas. Sabe por que as coisas dão errado na vida das pessoas? Sabe por que dão errada nos ministérios, nas igrejas, na vida dos líderes? Porque não estão vendo com a visão de Deus. Porque quando vemos com a visão de Deus, nós priorizamos vidas, almas. E quando priorizamos vidas, almas, as demais coisas vêm junto. Deus acrescenta, Deus abençoa, Deus multiplica e Deus dá crescimento. Ninguém vai além da visão que tem. No Evangelho de João, capítulo 8, se não estou equivocado, versículo 35, Jesus disse para os discípulos: levantai os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Está falando de visão. Ninguém vai além da visão que tem. Você só vai até onde a tua visão alcança. Isso está falando de fé. Isso está falando da revelação, da compreensão, do entendimento da amplitude da obra de Deus na terra. Vocês estão de parabéns aqui mais uma vez, porque Deus tem colocado um líder de visão aqui neste lugar, e esta visão está contagiando cada um de vocês. Deus tem abençoado maravilhosamente esta igreja e vai continuar abençoando muito mais, porque vocês estão sendo generosos. A Bíblia diz: a alma generosa engordará, e a gordura ali significa prosperidade. Aleluia! A alma liberal,
mas também fala do princípio da providência. A Bíblia diz aqui: você não sabe o dia de amanhã. Aleluia. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6, a Bíblia nos manda aprender com a formiga, porque a formiga é um animalzinho pequenino, tão insignificante, você anda pisando nela, mas a Bíblia diz que a formiga tem lição para nos ensinar, e a formiga nos ensina a lição do princípio da oportunidade. A formiga conhece o seu tempo, e no seu tempo ela trabalha incessantemente, guardando material. Aleluia. Deus nos concedeu uma oportunidade. Cada um tem a sua oportunidade. A formiga conhece o seu verão. Todos nós temos um tempo do verão na nossa vida. É o tempo que Deus nos abençoa, que Deus nos abre porta, que Deus nos prospera, que Deus nos dá oportunidade. Meu irmão e minha irmã, não desperdice, não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Em todos os aspectos, tudo aquilo que Deus colocar diante de você, em tuas mãos, faça com alegria, porque Deus vai te abençoar. Tem pessoas desperdiçando o tempo, irmão. Tem pessoas malgastando o seu dinheiro. Tem pessoas que ganham oportunidade na igreja. Deus dá direção para o pastor para colocar um departamento, ele não valoriza. Ele trabalha relaxadamente. Ele despreza, queria um cargo maior. Meu querido, a Bíblia diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. Tem gente ambicionando cargos. Eu não quero isso. Se fosse aquilo eu queria. Meu querido, faça aquilo que te vier a mão para fazer com alegria, porque Deus vai te abençoar. O princípio da oportunidade. Aleluia. Mas também tem o princípio da produtividade. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Existe para mim, ser breve e resumir, o princípio do mistério divino. Você não sabe o caminho do vento, isso é com Deus. A nossa parte é semear, o resto deixe com o Senhor. A Bíblia diz que se sou nascido do Espírito, Jesus disse: sou como o vento. O vento sopra daqui, vai para lá, sopra de lá, vem para cá. Tem coisa na nossa vida que Deus faz. Hoje estamos aqui, amanhã Deus leva para outro lugar. Você está aqui hoje, escute, você que está aqui, dentre vocês que estão me ouvindo nesta noite, Deus pode tirar você em um momento e levar para outro lugar, mas tudo que você fizer aqui, Deus vai te recompensar em outro lugar. Mas se você não fizer aqui, pode não ter nada para colher onde você chegar. Não fez investimento, não aproveitou o tempo, depois quer colher. Nós não colhemos o que nós não semeamos. Aleluia. Eu vou terminar. O princípio da perseverança. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Princípio da perseverança. Não basta nós começar, nós temos que continuar e temos que concluir aquilo que nós começamos. Pela manhã está falando também num sentido da vida, em um certo sentido está falando da nossa força, da nossa energia, do nosso vigor. Um dia está falando também de uma oportunidade de vida. Ou seja, pela manhã, quando você tem vigor, tem força, tem energia, tem disposição, você tem que fazer. Mas e à tarde, quando vai chegando a noite, que vai acabando o tempo e a oportunidade, não deixe de fazer, continue fazendo. Deus vai te dar força para você continuar fazendo. O trabalhador que trabalha na roça e foi agricultor, ou que é agricultor, sabe que geralmente pela manhã você se levanta entusiasmado e vai para o trabalho, e dormiu bem à noite, se alimentou, está forte, está com disposição. Você chega e começa a trabalhar, mas o dia vai passando, chega o meio-dia, e quando chega a tarde você não tem mais as
vencer. Deus vai fazer você frutificar o teu trabalho, o teu ministério, porque Deus é o que renova as forças ao cansado e ao que não tem mais nenhum vigor. Se coloque em pé, meu querido irmão, nesta noite. Eu termino com o princípio do cumprimento do dever. Aleluia. E eu quero terminar lendo Romanos capítulo 1. Se você ainda puder abrir a Bíblia, Romanos capítulo de número 1. O que o grande apóstolo Paulo nos deixa de exemplo, de ensinamento aqui? Romanos capítulo 1. Olha o que disse Paulo no versículo 14. Ele diz assim: eu sou devedor. Você tem consciência que você tem uma dívida? Nós temos uma dívida. Você já ouviu aquele hino ser cantado, o hino A Semente do Sangue? Quem conhece aquele hino? A Semente do Sangue? A banda não conhece, nem pensa, não canta. Se tivesse alguém para cantar esta noite. Quantos que levaram a palavra derramando lágrimas e sangue? Sabe por que o Evangelho chegou até mim, até você? Porque teve homens e mulheres de coragem, que em determinados momentos de perseguição, de luta, não pararam, não desistiram, diante dos desafios, não se renderam. Muitos pagaram com a própria vida, selaram o testemunho com sangue, mas pregaram o Evangelho. Por isso o Evangelho chegou até nós. Paulo dizia assim: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, sábio e ignorante. E ele diz no versículo 15 assim: quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Aleluia. Você tem consciência da sua dívida? Você está disposto, como disse Paulo: quanto a mim, eu estou pronto. Você está pronto para fazer o que Deus está mandando fazer? Quanto a mim, eu não sei quanto aos outros, mas Paulo disse: quanto a mim, eu estou pronto. E quanto a você, como é que você está? Quanto aos obreiros estão fazendo a sua parte? Quanto ao pastor está fazendo? Quanto aos músicos, quanto ao coral, quanto àqueles que estão envolvidos diretamente com a obra, estão fazendo a sua parte. Mas enquanto a você, está fazendo a sua parte? Paulo disse assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação. Quanta gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de usar a Bíblia, irmão, tem vergonha de entregar um folheto, tem vergonha de se envolver na obra de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz assim ainda: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. E o Senhor disse: ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode recuar deste trabalho, dessa tarefa. Eu quero fazer um apelo agora em nome de Jesus. Você que tem ouvido a palavra de Deus, o desafio que está sendo feito, que foi feito nesse congresso, e você quer vir aqui rapidinho para nós orar, sair do seu lugar, nós oramos, e mais rápido encerramos o culto também. Venha correndo, venha crendo, venha disposto, venha com fé, venha com coragem, venha com decisão, venha aqui disposto nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Aleluia. Pode vir, você que ouviu a palavra, e a palavra tocou no teu coração, e você entende que você pode fazer mais do que tem feito. Sabe, pessoas que estão aqui, que a vida está bem atrapalhada, as coisas não se encaixam, as coisas não dão certo, não está indo bem na tua vida. Saiba que Deus pode estar falando através das circunstâncias. A Bíblia diz que Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através da palavra, Deus fala em visão, Deus fala em sonho,
Deus fala através das enfermidades e Deus fala através das circunstâncias da vida. Se tivéssemos tempo, eu poderia te mostrar na palavra. Mas a Bíblia diz que Deus fala através da doença. Quem sabe tem alguém doente aqui nesta noite? Quem sabe tem alguém aqui que está preocupado com a sua vida, com a sua saúde? Deus pode estar falando com você. Deus quer curar você. Jesus é poderoso para te curar. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa aceitar o desafio de Deus. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Você tem que fazer propósitos firmes e honrar os propósitos que você faz. Aleluia! Tem pessoa que no momento do aperto, da dificuldade, ele volta para Deus, e depois que as coisas dão certo, ele vira as costas para Deus e se esquece daquilo que prometeu para o Senhor. Mas se tem alguém aqui nessa noite que fez voto e não cumpriu com o teu voto, Deus está dando uma oportunidade a mais para você, para que você cumpra o teu propósito com Deus. Aleluia! Quem sabe no momento difícil que você estava vivendo, estava atravessando, você pediu oração, veio na igreja, chamou alguém na tua casa, compartilhou, pediu socorro, orou e Deus ouviu o teu clamor, te abençoou, mas você não honrou o teu propósito. Isto está vivo diante de Deus, e Deus está esperando o momento de você cumprir o teu propósito com Ele. Meu Deus! Quem sabe eu estou falando até para alguém aqui que, humanamente falando, não tinha condições de viver. Quem sabe alguém que desde o ventre da mãe é escolhido por Deus e só está aqui nesta noite por causa do plano de Deus, da chamada de Deus na tua vida. Quem sabe estou falando com alguém aqui que quando era pequeno passou por uma dificuldade muito grande, esteve às portas da morte, mas Deus te deu vida. E sabe por que Deus te deu vida? Porque Ele tem uma chamada na tua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou. Não tem mais ninguém, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para curvar as suas cabeças, fechar os teus olhos. Se você puder, levante a mão para o céu. Aleluia. Com a permissão do pastor, se os obreiros podem nos ajudar a orar, nós vamos orar por essas pessoas. Vamos ministrar a bênção de Deus, vamos impetrar a bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. E esta palavra que temos falado vai continuar falando, não é só agora aqui, ela vai continuar falando com você, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, na rua, aonde você estiver a partir de hoje. Esta palavra vai ficar falando forte ao teu coração, porque é a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão aqueles que aceitaram o desafio, aqueles que estão respondendo positivamente ao teu apelo, ao teu chamado, aqueles que nesta noite são sensíveis à voz do teu Espírito. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua noiva, a tua eleita, a tua escolhida. Aqui está aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor levantou, aqueles que o Senhor tem escolhido neste lugar com propósito. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer pela oportunidade, pelo momento especial, marcante que estamos aqui. Aqui está uma igreja viva, aqui está uma igreja comprometida, aqui está uma igreja que tem abraçado a causa, aqui está uma igreja que tem aceitado o desafio. Aqui tem pessoas que estão derramando as lágrimas, Senhor, nesta noite. Aqui tem pessoas que estão impactadas, estão renovando o propósito. Aleluia, 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 aleluia. Vai falando com o Espírito Santo, vai glorificando a Deus aí. Vai recebendo a graça de Deus na tua vida, recebendo a cura para as tuas enfermidades. Vai recebendo a vitória para a tua família, para o teu lar. Vai recebendo nesta noite. A mão do Senhor está estendida sobre este lugar. A mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Clame com fé nesta noite.
toca neste homem, nesta mulher.